Muito boa noite, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. É um prazer tê-los por aqui nesse nosso encontro, sempre às sextas-feiras, às 21 horas, quando nos encontramos aqui para conversar aqui um pouco a respeito de temas relacionados à fé católica, à cultura, à história. Então é sempre um prazer tê-los por aqui. E, inclusive, já no início aqui da nossa conversa, toda sexta-feira, todas as últimas lives aí, desde que eu retomei aqui o trabalho no canal, e eu tenho sempre contado aí com a ajuda de vocês e insistido muito nisso, para que aqueles que não são inscritos, para que se inscrevam no nosso canal, aqui no meu canal, ativem as notificações para que vocês possam receber aí em primeira mão tudo aquilo que for produzido, tudo aquilo que for postado, né? Você sendo inscrito, isso aí chega até você, né? Aproveito para acolher aqueles que estão chegando, sejam muito bem-vindos, a Patrício, o Alexandre, né, o Richard, a Michele, né, sejam aí todos muito bem-vindos aí desde já. E neste mês de novembro, né, a nossa proposta, né, a minha ideia aqui, foi justamente a de tratar da grande temática do mês, que são as almas do purgatório. Estas almas destes nossos irmãos e irmãs que nos precederam, que já estão salvos, mas que ainda necessitam dessa purificação e que querem, né, sobretudo, nos ajudar bastante. Então, essa vai ser a temática aí da nossa conversa nesta noite, né? Então, aproveito aí, né, para acolher aí os que estão chegando. Muito boa noite aí a todos. Faço também o convite para que vocês compartilhem, mandem aí pelo WhatsApp, enviem para os contatos de vocês esse nosso conteúdo aqui, e assim nós vamos conseguindo aí chegar cada vez mais longe, né? E também, né, já no mês de dezembro, depois em janeiro, a ideia é que, a partir também das sugestões que muitos de vocês têm me dado lá no Instagram, ou mesmo aqui pelo YouTube, eu vou tentar, aí, na medida do possível, contemplar as grandes questões aí que vocês sugeriram, né? Então, toda contribuição, sugestão é sempre muito bem-vinda. É claro que não dá, né, para abordar todos os temas profundamente, falar de tudo como seria o ideal, mas, na medida do possível, né, eu vou aí aprofundando um pouquinho mais nestes temas, tá bom? Então, muito bem. E também eu aproveito aqui para já fazer um convite, né, para que você que já conhece o meu trabalho, né, de outros canais, de outros lugares, e agora está aqui também, né, participando aqui destas formações, destes momentos aqui, né, fica aí o meu convite, não só para que você se inscreva, mas para que também, na medida do possível, colabore aqui com a expansão do canal, né? Existem vários meios, né, de colaborar. Tem os meios que o próprio YouTube oferece, que são aquelas perguntas patrocinadas, enfim, né? São vários instrumentos que ele oferece aqui. Isso tudo vai aqui me ajudando a dar mais fôlego aqui ao canal, a investir também em estrutura, iluminação, microfone, e tudo isso para oferecer aqui um conteúdo com uma qualidade cada vez maior e melhor, né? E também fica aí, né, está já colocado aí no início, né, acredito eu que a primeira mensagem lá que eu coloquei é a mensagem com uma chave Pix também, para quem desejar fazer a sua contribuição com o canal. E tudo isso, né, servirá aí como investimento aqui para que, né, o canal chegue cada vez mais longe, tá bom?
Vamos fazer a nossa oração inicial e já entrar no nosso assunto aqui sem mais delongas aí, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando nesta noite, coloquemos diante de Deus os nossos parentes, amigos falecidos e coloquemos também, sobretudo, as almas do purgatório, aquelas que estão mais esquecidas e que mais necessitam das nossas orações. Por elas nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo descanso eterno, sobretudo dos nossos familiares, benfeitores, as pessoas que nós conhecemos, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, né? Então, estamos aqui num trajeto falando sobre o purgatório, né? Na nossa primeira live falamos um pouquinho da doutrina a respeito do purgatório, comentando exatamente sobre o fundamento bíblico, sobre o que a tradição e o que o magistério da igreja nos dizem sobre o purgatório. Depois, na nossa segunda conversa, eu falei um pouquinho dos santos, né, das revelações privadas dos santos a respeito do purgatório, né, e frisei bastante que, e reforço isso hoje, né, que a igreja ela não nos obriga, né, em hipótese alguma, a admitir as revelações privadas dos santos como sendo a regra ou a norma da fé. Né? Isso a igreja nunca fez, ela nunca vai fazer. Por quê? Porque as revelações privadas elas servem para uma única coisa, para realçar algo que a igreja sempre acreditou, para realçar algo que a igreja sempre ensinou. E, aliás, uma revelação privada, né, uma aparição, por exemplo, de Nossa Senhora, de um anjo, de um santo, de uma alma do purgatório, né, qualquer destas aparições, elas só podem ser verdadeiras se elas concordarem com aquilo que a tradição, aquilo que a escritura, aquilo que o magistério da igreja dizem. Por quê? Porque Deus não se contradiz. Deus não diria uma coisa na escritura e permitiria uma aparição dizendo outra coisa diferente. Não. E outra coisa, Jesus, quando ele volta para o Pai, ele não deixou aparições como meio ordinário de comunicar a verdade da fé, mas ele deixou a igreja. Então, qual é o critério, né, então, que nós devemos usar para discernir revelações, aparições, manifestações verdadeiras de falsas? É esse, a unidade com a coerência, né, com a Sagrada Escritura, a coerência com o magistério da igreja, a coerência com a tradição da igreja. Então, por quê? Porque Deus ele age numa coerência muito grande, e Deus ele não erra e nem induz ao erro. Então, não pode ser considerada uma aparição verdadeira, uma manifestação verdadeira, uma manifestação que não concorde com tudo aquilo que foi dito anteriormente, certo? Então, essa é a norma. Então, nós falamos um pouquinho disso também. Depois, por fim, nós falamos da aplicação, da indulgência e das obras de caridade para o benefício, né, das almas do purgatório. Como aplicar uma indulgência para uma pessoa falecida? Como oferecer uma boa obra? Isso aí pode servir? Qual é o efeito? Então, esse é o trajeto que nós fizemos até aqui. E hoje, especificamente, eu vou falar assim mais profundamente a respeito da experiência, né, de dois grandes católicos. Um deles canonizado já, que é Padre Pio, São Pio de Pietrelcina,
e uma outra leiga, né, uma virgem leiga, né, virgem consagrada, chamada Maria Sima. A Maria Sima era austríaca, né, nasceu lá no começo do século XX, faleceu em 2004, é recente, né, então é uma pessoa aí do nosso tempo. E a Maria Sima ela já tem o processo de beatificação aberto, e ela foi, né, uma pessoa que vivenciou um fenômeno que não é muito raro. É um fenômeno até muito comum na história da Igreja Católica, que é o fenômeno de receber mensagens, aparições, pedidos de oração das almas do purgatório. Né? Então, por exemplo, raro na história da Igreja são, por exemplo, as grandes aparições de Jesus. Então, nós temos lá Santa Margarida de Alacoque, nós temos depois a Catarina Emmerich, né, que é beata também, e depois nós tem a aparição de Campinas, onde Jesus aparece, né? Então, as aparições de Jesus, elas são mais raras, né? Onde Jesus, de fato, fala ou ensina alguma coisa, isso é raro. As aparições de Nossa Senhora, elas não são tão comuns, estas aparições com uma mensagem mais ampla, mais universal, elas também são mais raras um pouco, né? Então, tudo isso nos mostra um pouco o que de fato é raro, né, digamos assim, e o que é comum. E as manifestações das almas do purgatório, se a gente pegar a história da Igreja, nós veremos que muitos santos, muitos leigos, sacerdotes, enfim, no decorrer da história da Igreja, tiveram esse contato. Então, não é algo tão incomum como a gente pode pensar. E a Maria Sima, ela foi uma dessas pessoas privilegiadas que recebeu essa graça de lidar durante longos anos da sua vida. Isso começou em 1940 e se estendeu até o fim da sua vida, em 2004, que foi esse contato constante com as almas do purgatório, recebendo aí pedidos de oração e, ao mesmo tempo, também recebendo promessas de oração, porque as almas do purgatório também rezam pelos vivos e retribuem muito daquilo que os vivos, né, fazem por elas, no sentido de aliviar suas penas, seus sofrimentos, enfim. Então, nós vamos falar da experiência destes dois. Agora, por que destes dois, né? Bom, eu poderia ter escolhido vários outros místicos, tem aí Santa Francisca Romana, Santa Maria Madalena de Pazzi, tem, assim, dezenas de santos na história da Igreja que tiveram experiências assim, muito profundas com o purgatório. Santa Catarina de Gênova, o próprio São João Bosco, são santos que espiritualmente, misticamente, visitaram o purgatório, tiveram visões muito claras do purgatório, poderiam dizer, mas eu escolhi esses dois porque são pessoas mais próximas de nós no tempo. Padre Pio faleceu em 68. Então, quer dizer, eu não estou falando aqui de experiências que ocorreram lá na Idade Média, eu estou falando de coisa recente. E estou falando da Maria Sima, que faleceu em 2004, né, sob o pontificado de João Paulo II. Inclusive, João Paulo II sabia destes dons da Maria Sima e sabia do apostolado que ela fazia. Inclusive, ela era acompanhada pelos bispos austríacos, que deram a ela essa permissão, e ela tinha uma equipe de sacerdotes, inclusive, que a ajudavam, porque as almas vinham pedir muitas orações, muitas missas. Então, em torno da Maria Sima, formou-se um grupo grande de sacerdotes que rezavam nas intenções destas almas que pediam orações a Maria Sima. Bom, então aqui vamos entender uma coisa. Bom, quando nós morremos, né, o Catecismo da Igreja Católica ele vai falar bastante, né, dessa questão das realidades do final da nossa vida, sobre a morte, o juízo particular, o paraíso, o inferno.
né? Então, se a gente pegar lá no Catecismo, a partir do parágrafo 1030, nós encontraremos lá a doutrina a respeito ali do purgatório, né? Muito bem explicadinho, né? Que eu já li, já falei aqui nas outras lives. Então, quando a gente pega a doutrina da igreja sobre o purgatório, a igreja é muito clara. O purgatório ele tem prazo de validade. O purgatório não vai existir para sempre. Quando chegar o juízo final, todos aqueles que estiverem no purgatório, que já estão salvos, mas estão lá se purificando, então isso é importante. Nós, católicos, não ensinamos para rezar, para salvar a pessoa depois da morte. Não, a igreja nunca ensinou isso, né? Nunca ensinou isso. E é interessante que até nas lives, aí depois eu leio os comentários, eu vejo que às vezes aparecem comentários aí, sobretudo às vezes de irmãos de outras denominações, ou gente que pega a coisa pelo caminho, não assistiu aí a conversa toda, e aí chega falando, mas não existe salvação depois da morte. Não, não existe mesmo. Eu nunca falei isso, a igreja nunca falou. O que a igreja católica ensina? Que muitos vão se salvar, mas mesmo estando salvos, há a necessidade de uma purificação para poder entrar na presença de Deus. E a pessoa purifica do lado de lá, na outra vida já, na vida que é eterna, na vida que não acaba, né? Então, só que do lado de lá tem um porém, como a pessoa já morreu, o tempo dela já acabou. Então, ela não pode merecer mais nada para si. Então, é necessário que os santos que estão no céu rezem por ela. E os que estão vivos ofereçam sacrifícios, orações e penitências. Porque o santo que está no céu, ele não pode aumentar em nada a glória dele no céu. Ele não pode aumentar. Um santo, ele não vai se tornar mais santo, ou mais glorioso, ou mais feliz no céu. Por quê? Porque ele já morreu. O tempo para merecer já foi, então o que ele alcançou, alcançou. Quem está no purgatório já morreu também, então não pode merecer nada para si. Então, nesse sentido, nós que estamos vivos, apesar dos desafios, apesar dos sofrimentos dessa vida, apesar dos contratempos, nós temos uma vantagem. Nós temos uma coisa que os santos do céu não têm mais. Nós temos uma coisa chamada tempo. Quem está na eternidade já está para além do tempo. Nós temos tempo. Enquanto nós tivermos tempo, nós temos a possibilidade de merecer mais. Nós temos a possibilidade de alcançar mais. Nós temos a possibilidade de fazer algo por Deus, pelos outros, demonstrar nossa caridade, porque nós temos tempo. Tempo. Santo Afonso de Ligório, ele conta no livro Glórias de Maria, que uma vez uma alma do purgatório, ela apareceu para um sacerdote para pedir orações, e esse sacerdote, ele pergunta para essa alma, ele diz assim, tem alguma coisa no céu, né? Você vai para o céu, né? Essa alma disse, o senhor rezou por mim nessa missa, eu estou indo para o céu. E aí o padre perguntou, e no céu? Será que tem alguma coisa no céu que você poderia desejar e que eu aqui posso alcançar e você talvez já não possa alcançar? E essa alma respondeu, sim, tem uma coisa que todos nós que estamos no purgatório, todos aqueles que estão no céu, gostariam, mas não podem mais ter. E aí o padre falou, e o que é? Ele diz, tempo. Tempo. Quem está vivo tem tempo. Tem tempo, nem que seja 1 minuto, 1 hora, alguns dias, alguns anos, nós não sabemos, nós temos tempo. Enquanto nós tivermos tempo, será possível a nossa conversão. Será possível dar mais para Deus, fazer mais para Deus, ser mais caridoso, rezar mais pelas almas do purgatório, né? O mesmo Santo Afonso, ele conta um outro caso também relacionado às almas do purgatório. De 2 amigos, né? Então, um faleceu e aparece para o outro para pedir orações. E esse amigo, ele pergunta assim, ele fala assim, se você pudesse desejar alguma coisa, o que você desejaria aí, né? Onde você está? E essa alma responde,
eu desejaria ter o tempo de uma Ave Maria, para poder dizer uma Ave Maria. Se eu pudesse dizer uma Ave Maria a mais do que aquelas que eu disse, o meu sofrimento seria menor. Então, quer dizer, nós temos tempo. Então, nós podemos oferecer, merecer, aliviar o sofrimento desses nossos irmãos no purgatório de uma maneira excelente. Excelente. Isso é uma obra de caridade, assim, imensa. Lembrando que a caridade, ela apaga uma multidão de pecados. Às vezes você pensa assim, Rafael, mas eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos problemas na minha vida, eu fiz muita coisa errada. Muito bem. Então, a Sagrada Escritura, ela diz o quê? A caridade apaga uma multidão de pecados. Então, aqui eu estou apresentando aqui a chave. Existem várias maneiras de você fazer caridade. Uma delas é rezar e oferecer os seus sacrifícios pelas almas do purgatório. Pelas almas do purgatório. E se você fizer isso, isso vai servir a estas almas e elas intercederão por você, porque elas saberão que está vindo de você, né? E vão rezar por você. As almas do purgatório são boas amigas, né? Elas são muito generosas em ajudar aqueles que as ajudam, porque elas sabem de onde vem a ajuda. Elas têm essa noção, porque elas já estão na eternidade, né? E podem interceder por nós. Então, isso é caridade. Então, se você quer apagar aí os muitos pecados que você fez, reze muito pelas almas do purgatório. Muito. Né? Se dedique muito a isso, né? E é uma obra de caridade, né? Não se esqueça, né, de ajudar os vivos, de fazer a caridade com os vivos. Se você é casado, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua esposa, de cuidar da sua casa. Né? Não se esqueça de nada disso, mas também não se esqueça de aliviar os sofrimentos daqueles que estão padecendo no purgatório. Né? Até porque eu sempre digo isso, né, quando eu falo de purgatório, a maioria de nós devemos passar por lá. A maioria, porque diante de Deus é aquilo que o Padre Pio dizia, tudo se paga, tudo. Né? Não escapa nada, né? Tudo se paga. Então, devemos ter isso em mente. Né? E precisaremos certamente de pessoas que rezem por nós. E esses irmãos que nós ajudarmos a tirar do purgatório agora, mais tarde, quando for a nossa vez no purgatório, eles rezarão do céu por nós, para que o nosso sofrimento, para que a nossa ausência de Deus, ela seja aliviada. Né? Porque a alma que está no purgatório sofre, ela sofre. Né? Ela sofre. Por exemplo, Santa Francisca Romana, Santa Catarina de Gênova, né, a própria Maria Sima, tiveram visões do purgatório, onde o purgatório é dividido em 3 estágios. É como a Maria Sima, ela usa uma expressão interessante, bonita, até ela diz assim, é como se o purgatório fosse um reino de sofrimento dividido em 3 províncias. Uma é a mais profunda de todas. E a Maria Sima, inclusive, ela relata que as almas que estão nesse estágio mais baixo do purgatório são aquelas almas que estão salvas, mas que devem se purificar de muita coisa. São aquelas pessoas que não se confessaram direito, são aquelas pessoas que não rezaram, são aquelas pessoas que não mantiveram uma vida de fé regular, são aquelas pessoas que às vezes foram salvas por causa da oração de outros. Isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer. Às vezes o sujeito ele é salvo pelas orações da mãe dele, é salvo pelas orações da esposa, do filho, da filha, e não por mérito próprio. Então, esta pessoa ela vai ficar no estágio mais baixo do purgatório, que é o estágio mais próximo do inferno e mais longe do céu. Entre o purgatório e o céu existe um abismo. As pessoas estão salvas, mas estão se purificando. E o purgatório tem essa divisão, né? Esses 3 estágios. Um mais baixo, inclusive alguns santos, a própria Santa Francisca Romana, ela narra que quando ela via
estas almas que estavam no estágio mais baixo do purgatório, elas não tinham forma humana. Elas tinham forma animalesca, pareciam animais, pareciam monstros de aspecto terrível. E ela até se espantou, né? No momento ali da visão, ela até confundiu aquela visão, imaginando que fossem até demônios, né? Porque tinha um formato bastante animalesco. E Santa Francisca Romana, quem a levava para andar pelo purgatório, era São Rafael Arcanjo, né? Que é o arcanjo da cura, né? O nome Rafael significa Deus cura, medicina de Deus, médico de Deus. Então era São Rafael que levava. E ela pergunta a São Rafael, ela falou, nossa, né, mas o que é isso? E São Rafael explica, falou, não, eles são almas, são pessoas, são seres humanos. Mas para ela aquilo foi incompreensível, mas por que eles têm esse aspecto monstruoso, não tem um aspecto humano? E aí o arcanjo explicou. Ele disse, porque o pecado, ele animaliza as pessoas. O pecado, ele desumaniza, ele vai tirando as características humanas, a semelhança com Deus, e ele vai tornando a pessoa um animal. E aí, quando Santa Francisca Romana começa a olhar, ela começa a perceber que realmente algumas pessoas tomavam ali a forma de animais, ou porco, ou às vezes um cabrito. E aí ela começou a perceber que o formato que as pessoas iam tomando daqueles animais estava tudo muito ligado aos vícios que a pessoa cultivou em vida, aos vícios que ela cultivou. Então, aquilo animal. E os animais realmente, né? Se a gente olhar no mundo animal, existem comportamentos, né, no mundo animal que para o animal, obviamente, não é pecado, porque o animal é irracional e faz parte da natureza, da fisiologia do animal, mas de modo simbólico, estas ações destes animais lembram pecados. Por exemplo, a tartaruga lenta daquele jeito, lembra o quê? A preguiça. O porco, né, que só consegue olhar para baixo. Né? O porco não tem pescoço, ele não olha para o alto. É o grande símbolo da luxúria. Então, Santa Francisca Romana ela foi entendendo que aquelas pessoas naquele formato, naquele aspecto animalesco, eram pessoas que se animalizaram pelo pecado, se salvaram, mas ainda precisavam se purificar muito, 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 né, para chegar a uma... E é interessante, e aqueles que estavam no terceiro estágio do purgatório já eram muito reluzentes, estavam ainda no purgatório, mas eram muito bonitos, muito limpos, com um aspecto humano, jovem, belos, mas não totalmente belos, como os anjos, por exemplo, ou como os santos. É assim que Santa Francisca Romana vai dizer. Então, isso nos dá uma ideia da necessidade desta purificação. Né? Isso tudo eu já falei nas lives anteriores, né? Por exemplo, se você chegou aqui hoje, né? Falou, Rafael, eu estou caindo de paraquedas aqui hoje, estou assistindo hoje a primeira. Então, você volta, assista lá as 3 anteriores, para que você entenda aí o contexto todo daquilo que eu estou falando hoje, né? Das revelações privadas. Certo? Então, dito isto, vamos ao Padre Pio. O Padre Pio, né, no começo do século XX, ele foi ordenado sacerdote e foi designado ali para a cidadezinha de Pietreutina. Né? E é interessante que o Padre Pio ele foi colocado como vigário na matriz de Pietreutina, e ele né, tinha o superior dele, que era o pároco, né, o reitor da igreja, que era um homem também muito santo, tinha sido o antigo professor de teologia do Padre Pio no seminário, e muito bem, Padre Pio, ele já tinha recebido desde menino uma série de graças de Deus. Acredito que vocês aqui que estão aqui me acompanhando, de repente um dia aqui a gente faz aqui uma live, aqui uma conversa sobre a vida do Padre Pio, mesmo para pegar os detalhes da vida do Padre Pio, que é muito rica. Mas o Padre Pio ele veio de uma família numerosa, muito simples, muito pobre, pais também muito simples, mas muito devotos, e ele, desde criança, ele começou a ver Jesus e Maria, ele começou a perceber que ele tinha alguns dons de rezar pelos outros,
e alcançar a cura das pessoas. Então, Deus havia dado. O próprio Padre Pio dizia que ele era um mistério para ele mesmo, e ele mesmo dizia que só na eternidade ele mesmo iria se entender. Olha que coisa, né? Então, ele mesmo ele dizia que ele não se entendia, ele não sabia por que Deus havia dado essas coisas a ele. Né? Hoje em dia, né, talvez, né, com a distância do tempo, a gente, quando olha para o Padre Pio, a gente consegue perceber hoje com uma clareza que ele mesmo talvez não tivesse sobre ele mesmo qual era a missão dele. A missão do Padre Pio, né, foi essencialmente a missão de dar testemunho como religioso e como um sacerdote segundo o coração de Jesus. O Padre Pio ele foi um padre assim intimamente unido ao Sagrado Coração de Jesus. Né? Foi um capuchinho, filho de São Francisco, inteiramente entregue à obediência à regra de São Francisco. Numa época como a nossa, numa época onde houve toda a revolução da vida religiosa, onde a partir dos anos 60, milhares e milhares de religiosos abandonaram os votos, deixaram a vida religiosa. E o Padre Pio é o quê? É um exemplo e um testemunho de obediência, de fidelidade. Na época da grande crise, né, da debandada, do abandono do sacerdócio, o esvaziamento do sacerdócio, de problemas que infiltraram na teologia católica para diminuir o aspecto do sacrifício de Cristo. Cristo manda quem? O Padre Pio, um padre estigmatizado, numa época em que as pessoas não querem saber do sacrifício. Então, o Padre Pio ele foi uma profecia viva. Né? O Padre Pio ele podia dizer com propriedade, né, é Cristo que vive em mim, porque de fato era Cristo que vivia nele. E vivia tanto que imprimiu nele as próprias chagas. Então, o Padre Pio ele foi favorecido com essas graças e correspondeu a essas graças desde cedo. Mas na biografia do Padre Pio, talvez a primeira grande manifestação das almas do purgatório tenha se dado logo depois que ele se ordenou padre. Assim que ele se ordenou, era padre jovem, na igreja ali de Petreutina, havia o costume de que o sacerdote se paramentasse atrás do altar. Então, eles preparavam uma mesinha e colocavam, né, colocavam ali a casula, colocavam ali a estola, enfim, né, colocavam ali todo o material litúrgico, os paramentos, né, para que ele pudesse se vestir. E depois de um tempo, né, o superior dele ficava observando ele se paramentar, e depois o superior dele falou assim para ele: vamos tirar aqui então essa mesa aqui, colocar do lado do altar, né, e você passa a se paramentar aqui. E o Padre Pio, muito obediente, ele não questionou, né, muito interessante, ele não questionou, não falou assim absolutamente nada, tal, e passou a se paramentar ali do lado. Tempos depois ele perguntou para o padre, né? Falou: padre, por que o senhor me mandou não me vestir atrás do altar, mas do lado? E aí o padre ele falou: olha, Padre Pio, é o seguinte, ele sabia já dos dons do Padre Pio, e ele também era um homem de muitos dons, muitas graças, um homem muito místico. Ele falou assim: porque o antigo pároco de Pietreutina, eu percebi que todos os dias ele está ali, atrás do altar, ajoelhado, durante o tempo em que o Senhor reza a missa. Jesus permite que ele venha, né, para colher o fruto da Santa Missa que o Senhor reza. Então, por isso que eu pedi para o Senhor não ficar ali, porque ele está ali. E aí o Padre Pio ele falou, eu sempre quando eu me paramento, eu estou me colocando ali os paramentos, eu percebo que tem alguém por ali, mas eu não tinha percebido que era um antigo pároco. E o antigo pároco era um homem, não era um homem ruim, era um homem até muito santo, era um homem muito
muito justo, muito piedoso, etc. e tal. E aí o Padre Pio não entendeu assim o porquê, né, dessa do porquê que o padre, né, estaria assim num purgatório tão longo, né? E depois, num dado momento, essa alma desse sacerdote fala, né, se dirige ali ao Padre Pio e fala e apresenta ali os motivos, né, pelos quais ele estava tendo de voltar ali, o purgatório dele estava sendo na igreja onde ele foi pároco. E ele revelou ao Padre Pio por quê que ele não estava conseguindo ir para o céu. Direto, assim, né? Como todo mundo, quando ele morreu, imaginou que ele iria. É por isso que a gente não pode se precipitar quando as pessoas morrem dizendo, está com Jesus, está no céu, está melhor que nós, né? Às vezes a pessoa está numa purificação que vai durar séculos, séculos, né? E aí esse sacerdote, né, se eu não me engano, o nome dele era Salvatore, né? O padre Salvatore. Ele disse ao Padre Pio, eu tenho que voltar aqui todos os dias, o meu purgatório está sendo aqui, na igreja onde eu fui pároco. Jesus me manda voltar aqui todos os dias para colher o fruto da missa que o senhor reza, mas também para fazer o que eu não fiz durante a vida. E qual era o grande pecado desse padre? Vejam vocês. E ele estava já há anos no purgatório. Esse sacerdote ele não fazia ação de graças depois que ele rezava a missa. Ele rezava a missa, acabava a missa, ele entrava na sacristia e já começava a conversar, a bater papo, e a conversar com as pessoas, e saía, e ficava ali naquela conversação, e dispersava totalmente, sendo que ele tinha acabado de comungar. E o correto seria que ele se ajoelhasse ali depois da missa, fizesse a sua ação de graças, e ele, como sacerdote, que era o primeiro, né, que deveria dar exemplo, não fez a sua ação de graças. E por isso ele voltou durante anos e anos nas costas do altar, onde ele mesmo rezou missa, anos e anos para fazer o que ele não fez em vida. Olha que coisa. Né? E depois o Padre Pio, ele foi tendo assim uma série de outras experiências, né? Uma das várias experiências do Padre Pio, na verdade, não se deu com ele, se deu com o pai dele. Olha que interessante, né? Até mesmo o pai do Padre Pio teve experiências com as almas purgatórias. Uma vez o pai do Padre Pio veio para visitá-lo em San Giovanni Rotondo, e o Padre Pio colocava o pai dele num quarto próximo ali a clausura, né? Por ser homem, o pai podia dormir na área mais interna ali, né? Então, as mulheres não, né? Teriam que ser hospedadas fora, na hospedaria fora da clausura, mas os homens podiam entrar. Então, o pai do Padre Pio veio para visitar o filho, foi colocado ali para dentro, e o pai do Padre Pio, ele chegou para entrar no quarto dele, e ele se deparou com dois frades em pé na porta do quarto. E aí ele falou, né? Pensando, imaginando se tratar de duas pessoas vivas, ele chegou e falou para aqueles dois frades, falou assim, vocês estão querendo entrar aqui? Aqui só tem uma cama, né? É uma cela de convento, só tem uma cama. E eles disseram, não, nós temos que entrar aqui. E aí o pai do Padre Pio falou, não, mas tem uma cama só. E aí ele falou, quer ver, eu vou mostrar para vocês. No que ele foi passar entre os dois monges para abrir a porta e mostrar que tinha uma cama só, porque ele imaginou, né? Ele falou, são dois frades querendo entrar. Ele falou, mas não dá para dormir duas pessoas no mesmo quarto, porque é uma cama só. Se fossem mais camas, até daria. Aí ele, gentilmente, ele foi falar para os dois frades, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. No que ele passa entre os dois frades desaparecem. E isso causou assim um espanto, um assombro muito grande no pai do Padre Pio, que foi rapidinho até o filho, né, para contar para o Padre Pio o que tinha acontecido. E aí o Padre Pio, ele acalmou o pai dele e falou, não, pai, fica tranquilo.
esses 2 frades aí que estavam na porta do quarto são 2 capuchinhos que viveram aqui. E eles vêm agora, né, até aqui por permissão de Jesus, para cumprir o seu purgatório, né? E porque ali, naquele quarto, né, era a cela, era o quarto número 4 do convento de San Giovanni Rotondo, né? E aí o Padre Pio explica para o pai, falou, então, eles voltam aqui porque foi justamente ali naquele quarto onde eles viveram, provavelmente os 2 viveram, primeiro um, depois o outro, né, viveram naquilo ali. E aí são pessoas que, ao invés de usar o tempo do quarto, porque os monges eles têm um tempo de oração, de leitura, né, o Padre Pio disse, eles usaram, né, esse espaço do quarto para desobedecer a regra de São Francisco, né? Ou seja, né, eram frades que muito provavelmente se deram muito ao sono, né, dormiram mais do que deviam, descansaram mais do que devia, enfim, né? Então tudo isso foi produzindo uma série de pecados e eles receberam de Deus essa permissão de retornar àquele local para se purificar, certo? Para se purificar, certo? Muito bem, né? Então, nós estamos aqui para vocês que estão chegando agora, estão entrando agora, estamos aqui conversando a respeito das experiências do Padre Pio e da Maria Sima com as almas do purgatório. Essas experiências todas, elas devem nos servir, né, para 2 coisas, né? Primeiro, para nos mostrar a realidade da vida após a morte, a realidade do purgatório. E a segunda coisa, essas revelações privadas devem também suscitar em nós a fé para que nós nos aproveitemos, né, dessa preciosa ajuda que as almas do purgatório podem nos dar e que nós podemos dar a elas. Nós podemos oferecer nossas orações e elas estão sempre prontas também a nos ajudar e a interceder por nós, né? Então, é um intercâmbio de graças, né? Essa é a dupla finalidade aí dessa nossa conversa, tá bom? Vou pedir para quem está por aí para que você curta, para que você comente aí, porque isso nos ajuda a impulsionar esse nosso conteúdo, né? E também recomendo que, se você está aqui acompanhando, está gostando desse conteúdo, encaminhe depois para os seus contatos também. E se você não assistiu às aulas anteriores, então, né, as lives anteriores, então assista aí as lives anteriores aí para ter o contexto todo daquilo que a gente está conversando aqui sobre as almas do purgatório. Mas ainda pegando aí a experiência do Padre Pio, né, então tem vários casos, né, curiosos, né, que aconteceram no convento ali, no próprio convento de San Giovanni Rotondo. Um dos casos também mais curiosos foi um dia em que os frades estavam perto da portaria do convento e numa antessala, conversando ali, um momento de recreio, de descontração da comunidade, e quando vê a comunidade toda, né, se fosse 1, 2, poderia falar que é alucinação, mas estava lá a comunidade toda, lá 30 frades, e num dado momento eles escutam um burburinho e, de repente, uns gritos de "Viva o Padre Pio! Viva o Padre Pio!". E o superior, ele diz para o irmão porteiro, né? Falou, irmão, vá até a portaria lá, que deve ter gente lá né, chamando o Padre Pio. O Padre Pio, nessa época, já era muito famoso, muito conhecido. Falou, então deve ter gente lá chamando o Padre Pio, faça esse pessoal sair dali da portaria e pode trancar a portaria, que já deu o horário. Muito bem, o irmão porteiro sai e não tinha ninguém. Absolutamente ninguém, né? E aí, o que acontece, né? O irmão porteiro ficou até confuso. Ele falou, não, mas eu ouvi também essa aclamação de "Viva o Padre Pio". Ele voltou e falou para o superior, falou, olha, padre, não tem ninguém. Se o senhor quiser até olhar, não tem ninguém
aqui na portaria do convento. E aí, puxa vida, né? Até o superior, ele parou ali por um momento e foi até o Padre Pio e disse para o Padre Pio, falou, padre, o senhor não escutou as pessoas gritando aí, viva o Padre Pio e tal? Eu acabei de mandar o irmão porteiro ir até a portaria, olhar, conferir, e não tinha ninguém. Né? O que pode ser isso? Aí o Padre Pio até acalmou o superior, falou, não, padre, fica tranquilo. Esses vivas são de algumas almas do purgatório que vieram para me agradecer pelas missas que eu rezei por eles e eles conseguiram entrar no céu. Né? Então fica despreocupado, não é ninguém de fora, não, são as almas, né, do purgatório. Em outras ocasiões, né, e isso aconteceu mais de uma vez, e acontecia também com a Maria Cima, já eu vou falar da Maria Cima, o Padre Pio ele via as almas do purgatório com a aparência que a pessoa tinha quando morreu, e às vezes até com as roupas com que a pessoa usava no dia em que a pessoa faleceu ou que costumeiramente a pessoa utilizava. Numa dessas ocasiões, o Padre Pio não se deu conta, ele tinha acabado de atender e tudo mais, ele já ia se recolher quando entra um homem, e ele não se deu conta assim, de como que o homem entrou, mas esse homem chegou perto dele e falou, padre, eu preciso colocar para o senhor aqui uma situação, né, da minha família. E esse homem abriu o coração ali, contou toda a situação que ele tinha provocado numa partilha de herança. E aí, muito bem, então, aí o Padre Pio foi dando uma série de conselhos para ele, olha, meu filho, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, com essa pessoa você vai agir assim, com aquela outra assim. E aí, num dado momento, esse homem, ele irrompe num choro incontrolável, e o Padre Pio foi tentar consolá-lo, disse, não, meu filho, olha, mas vamos fazer isso. E aí esse homem, ele disse, não, padre, eu vou rezar por esses meus parentes e vou pedir por eles. E o Padre Pio falou, sim, não, você tem que rezar, você tem que pedir, mas você tem que tentar fazer alguma coisa. E aí esse homem disse, não, mas eu já não tenho mais tempo. É só rezar. E aí eu peço que o senhor reze por mim também. E aí o Padre Pio falou assim, mas como que não tem mais tempo? E esse homem já foi se despedindo e levantando, mas pediu essas orações ao Padre Pio. E quando o Padre Pio foi, então, tirar o ferrolho da porta e tirar os ferros da porta para esse homem poder passar, quando ele se volta para trás, ele já não vê mais esse homem. Aí que ele se deu conta de que se tratava de uma alma do purgatório, então ele passou a rezar pela libertação desse homem e para que Deus providenciasse a correção, né, dos males que esse homem tinha provocado, né, para a família dele. Né? Olha que coisa, né? Depois uma outra ocasião ainda, né? Essa daqui eu contei numa das lives aí muito rapidamente. O Padre Pio, ele estava rezando no coro, as luzes meio apagadas, as luzes da igreja de San Giovanni Rotondo, e ele escuta um barulho perto do altar e perto do altar-mor. E quando vê, ele olha lá para baixo lá, e ele vê um frade ajoelhado, né, do lado do altar. E aí ele fala assim, o que você está fazendo aí? Né? E a pessoa não respondeu. Falou, estou falando com você, né? Isso é hora de fazer essas coisas, isso é jeito de fazer esse trabalho de vocês, né? E aí, o que acontece? Aí não obteve resposta. E aí o Padre Pio, ele desconfiou, ele falou, pô, então, alguma coisa de sobrenatural deve ter aqui. Então, em nome de Cristo, ele pergunta. E aí o sujeito responde. Ele diz assim, padre, eu era irmão, um religioso, não sacerdote, e eu vivia aqui há alguns anos atrás, e fui sacristão, mas eu vivia aqui sem diligência nenhuma, não cuidava direito das coisas que eu fazia. E o Padre Pio, ele ouviu, inclusive, essa alma, quando passou por ali, ele escutou as velas do altar caindo, os vasos ali se batendo, né? Então, era esse moço ali, né?
de alguma maneira, mexendo naquilo ali. Agora, aqui uma coisa interessante. Quando nós morremos, nós não temos corpo, é só o espírito. E o espírito, ele é sutil, né? Ele é como o vento, né? O espírito, ele não tem matéria. Então, como que um espírito, um ser espiritual, uma alma, poderia mexer ali com os objetos? Bom, é a mesma lógica dos anjos. Os anjos, eles podem mover objetos, assim também os demônios e assim também as almas do purgatório podem fazê-lo, né, por permissão divina. Por que Deus permitiria que uma alma mexesse em alguma coisa? Para chamar a atenção dos vivos, para que rezem por elas. É para isso. É só para isso. Deus, ele só permite a manifestação de alguém que já está na eternidade, se for para que a caridade seja feita. Né? Por exemplo, por que Deus permite que Nossa Senhora apareça? Nossa Senhora está no céu. Né? Nossa Senhora já cumpriu a jornada dela, ela já cumpriu tudo que ela deveria cumprir. Né? Então, afinal de contas, por que Nossa Senhora aparece? Por caridade. Nossa Senhora, como mãe, que quer a nossa salvação, quer o nosso bem, ela sempre aparece pedindo que oração, penitência, conversão. É isso. É para o bem. E uma alma do purgatório, se Deus permite que ela se manifeste, é para quê? Para o bem. Para o bem de quem recebe a manifestação e para o bem de quem fica sabendo disso depois. Por exemplo, essa experiência aconteceu com o Padre Pio. Mas depois os frades ficaram sabendo, e depois todo mundo ficou sabendo, e a gente também ficou sabendo. Então serve para nós. Serve para nós também. Para nossa conversão, para que sejamos melhores. E aí o Padre Pio, ele pergunta, ele falou, mas por que você volta aqui? Ele falou, porque Jesus permitiu que o meu purgatório fosse assim, retornando aqui para ter o cuidado que eu não tive quando eu era sacristão. Eu banalizei o sagrado. E aí o Padre Pio, ele promete, ele disse assim, amanhã cedo eu vou rezar a minha missa, eu vou rezar por você. Né? Ele faz isso, né? E aí, muito bem, né? E aí, o que acontece? O Padre Pio, ele chama um outro frade, ele fala assim, vem cá comigo, vamos descer comigo lá na capela, que eu escutei um barulho assim, assim, e aí ele contou a história para esse frade, ele falou, quero ver se as coisas lá estão mexidas. Na hora que ele chega, de fato, no altar, as velas estavam caídas, os vasos fora de lugar. De fato, Deus tinha dado permissão àquela alma de mexer naquelas coisas para chamar a atenção do Padre Pio e, assim, fazer com que ele falasse com aquela alma e oferecesse ajuda, né, para aquela alma. Olha que coisa, né? E aí o Padre Pio rezou e esse sujeito, ele foi liberto, né? Depois de um tempo ele foi liberto e agradeceu ao Padre Pio por isso. Né? Então, a vida do Padre Pio é repleta destas experiências. Né? Depois, quem quiser se aprofundar, tem um livro muito bom chamado Padre Pio sob investigação. Né? São os processos da Inquisição para investigar o Padre Pio. Então, é muito interessante, várias dessas histórias estão lá. Né? Então, vale a pena ler aí o livro, quem quiser. E existem outras boas biografias também do Padre Pio, onde essas histórias aparecem. Depois, né, também uma outra pessoa contemporânea nossa que eu peguei hoje como exemplo é a Maria Sima. Maria Sima, para quem nunca tinha ouvido falar da Maria Sima, né, a Maria Sima está em processo de beatificação. Ela é uma austríaca, ela nasceu no comecinho do século XX, né, quando o Padre Pio já era padre, a Maria Sima estava nascendo. Né? Ela foi a segunda filha de uma família de 8, e também ela foi muito bem educada, né, na fé católica desde pequenininha. E a mãe da Maria Sima era extremamente devota das almas do purgatório e ensinou os filhos a cultivarem essa devoção às almas do purgatório. Então, isso aí veio da infância, né, da Maria Sima. Maria Sima, ela vivia
na região dos Alpes, né, ali da Áustria, e vivia num chalezinho, numa casinha muito pobre ali com a família, etc. E na adolescência ela sentiu o chamado a uma consagração de vida e foi batendo na porta de vários conventos e ela foi recusada em vários conventos, né? A alegação era sempre a mesma, de que ela não tinha saúde o suficiente, né, para poder dar conta ali da vida consagrada, né? Então ela passou um tempo com as franciscanas, depois ela foi para uma outra congregação, ela chegou a entrar numa congregação na Suíça, mas sempre ela era dispensada. E aí é interessante que ela até se irrita um pouco, né? Ela reclama, né, com Jesus que ela não era aceita em lugar nenhum, mas que ela seria dele e se consagraria a ele de todo jeito. Então, o que ela fez? Ela conheceu o método de consagração a Nossa Senhora de São Luís de Montfort. Então, a Maria Cima fez a preparação no método de São Luís de Montfort, se consagrou a Nossa Senhora, mas ela se consagrou a Nossa Senhora com uma missão específica. Ela se deu a Nossa Senhora dizendo o seguinte: minha mãe, eu quero me oferecer, né, inteiramente à senhora para que a senhora me ofereça a Jesus. Mas eu tenho um desejo profundo de me oferecer pelas almas do purgatório. Se a senhora puder aceitar. Então, esse foi o acordo da Maria Cima com Nossa Senhora, né, que ela se consagraria, ela seria toda de Nossa Senhora, mas se Nossa Senhora pudesse, né, e quisesse que as orações e sacrifícios dela pudessem servir as almas do purgatório, ela ficaria muito feliz. Pelo jeito, Nossa Senhora aceitou o trato aí da Maria Cima. A Maria Cima ela teve uma vida muito comum, muito tranquila, até 1940. A partir de 1940, dia 4 de novembro de 1940, acontece a primeira visita, digamos assim, de uma alma do purgatório. Então, de 1940 até 53, um prazo de 13 anos, foi como que uma preparação para aquilo que viria a ser a grande missão da Maria Cima. Então, esse período de 13 anos, de 40 a 53, a Maria Cima, ela começou a receber, dentro da casa dela, visitas que ela não sabia, né? A primeira experiência dela foi uma experiência que a deixou um pouco assustada, que ela acordou à noite. Imaginem vocês, 1940, nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Ela morava num chalé, né, um chalézinho muito simples, tal, e de repente ela acorda lá pelas tantas da madrugada com um homem andando, um homem de terno e tudo mais, andando de um lado para o outro dentro do quarto dela. E ela fez várias perguntas. Quem é você? Como que você entrou aqui? E ela, né, como boa austríaca, né, embora ela fosse pequenininha de tamanho, ela foi para cima. Ela falou assim, não, eu vou ter que me defender aqui, porque senão esse sujeito pode fazer alguma coisa. E ela foi para cima desse homem. No que ela foi para cima, esse homem desapareceu. No dia seguinte, ela procura o pároco, foi se confessar, foi contar o que tinha sucedido, e o padre percebeu, ele intuiu que havia ali algo de Deus, e ele disse assim, Maria, quando isso acontecer de novo, nunca fique perguntando assim, quem é você, como você entrou aqui, o que você está fazendo? Não pergunte nada disso. Você vai dizer o seguinte, como eu posso te ajudar? E aí você espera a resposta. E aí, muito bem, passou um tempo, ela viu uma mulher dentro da casa dela, com a casa fechada, sem saber por onde aquela mulher teria entrado, só que um detalhe interessante, ela não via estas pessoas como se fossem um espectro, um fantasma, ela via como se fossem pessoas vivas. A impressão que ela tinha de que era ali, de fato, uma pessoa viva. E ela viu uma mulher dentro da casa, e aí ela pergunta, né? Como eu posso te ajudar? E aí essa mulher vai dizer, olha, eu preciso de 3 missas, eu preciso que você mande rezar 3 missas. E ela vai e manda rezar as 3 missas, e depois ela vê novamente essa mulher radiante, gloriosa, belíssima, agradecendo pelas 3 missas. E aí, nesse período de 13 anos, a Maria Cima, ela tinha
geralmente umas 4, 5 visitas de almas do purgatório no ano. E eram mais frequentes no mês de novembro, que é o mês das almas. Então, era nessa época que a coisa acontecia ali. Isso foi até 53. Em 1954, que foi um ano mariano, porque era o ano do centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Então, o Papa Pio XII, ele proclamou um ano mariano para a Igreja Católica inteira. E aí, neste ano mariano, começam as aparições frequentes das almas falando com a Maria Cima. Então, ela passa a ser visitada. A Maria Cima não se casou, né? Ela nunca se casou. Ela viveu a consagração dela no celibato, vivendo uma vida muito simples entre os trabalhos de casa e a vida paroquial. E é tão interessante que ela era tão frequentemente visitada pelas almas, que as almas começaram, inclusive, a instruir, né, a Maria Cima sobre como ela poderia rezar, como ela deveria ensinar as outras pessoas a rezar. Inclusive, as almas disseram para Maria Cima, né? Olha, você nos ajuda, você pede aos sacerdotes que rezem por nós, que rezem as santas missas, você mesma reza por nós, então nós queremos também te ajudar. Então, se você quiser perguntar alguma coisa também, se nós pudermos responder. E aí, então, as almas começam a responder, inclusive, algumas perguntas, algumas questões que a Maria Cima apresentava. Muitas dessas questões foram feitas por bispos, por padres, por superiores religiosos que perguntavam às almas determinadas coisas, né? E aí ela foi né, tentando ali entender essas coisas. Agora, o que ajudou muito a Maria Cima a manter a sanidade mental, né? Porque imaginem vocês, é muito difícil. Este tipo de graça, este tipo de dom, é algo muito difícil, é terrível para a pessoa, porque você imagina a pessoa, ela fica vendo isso o tempo todo, né? E aí, o que ajudou muito foi a orientação espiritual. Ela sempre teve sacerdotes que a orientavam espiritualmente, sacerdotes com quem ela se consultava, ela pegava as informações que às vezes ela ouvia das almas, e esses sacerdotes explicavam. A Maria Cima era uma pessoa muito simples, ela não entendia nada de teologia. Então, muita coisa que às vezes as almas falavam para ela, e ela não sabia explicar aquilo, os padres é que acabavam explicando. Diziam, olha, eles estão falando disso, disso, aquilo. Então, tinham de explicar teologia para ela. Às vezes, as próprias almas explicavam alguns pontos de teologia para Maria Cima, dada a simplicidade dela. Então, ela manteve essa sanidade, né? E tem até um dos episódios assim engraçados, né, na vida dela, é que ela vivia tão sozinha ali, rezando, fazendo os trabalhos dela de casa, que um dia uma vizinha entrou né, na casa dela, e essa vizinha entrou, acho que para pedir alguma coisa, fazer alguma coisa, e a Maria Cima ela já olhou para aquela vizinha, né, já parou tudo que estava fazendo, fitou bem, olhou bem nos olhos dela e disse assim, o que eu posso fazer por você? E a vizinha dela, que já conhecia, já sabia dos dons dela, falou não, Maria, eu estou viva, sou eu, né? Aí que a Maria Cima se deu conta, assim, e as duas caíram na risada até, né? Diante da situação. Tamanha era a familiaridade que ela tinha com as almas do purgatório, né? De tanto que as almas a procuravam. E em uma determinada ocasião, ela perguntou para algumas almas que vieram até ela perguntou o seguinte, ela falou assim, por que vocês vêm assim a mim? Né? Vocês, de repente, poderiam ir a outras pessoas para pedir as orações, por que vocês vêm a mim? E as almas responderam, porque você nos pertence. E aí a Maria Cima achou aquilo engraçado. Ela falou assim, mas como assim? Eu pertenço a vocês? E aí as próprias almas explicaram. Falou, você não fez a consagração a Nossa Senhora?
pelo método de São Luís, você se deu a Nossa Senhora. E Nossa Senhora deu você para nós. Ou seja, Nossa Senhora disse às almas do purgatório que as almas do purgatório poderiam encontrar na Maria Cima uma ajuda necessária. Então, as almas disseram para Maria Cima, então, você é nossa. Né? Nossa Senhora nos deu, né, você, para que você nos ajude. Inclusive, a Maria Cima, ela dava, né, várias conferências, junto com padres, junto com bispos até, ela foi até a Alemanha, a outros países, dar conferências a respeito dessa experiência dela, e ela ensinava as pessoas a fazerem isso. Ela disse assim, sabe, ela falava assim, às vezes, né, as pessoas olham assim para mim como se eu fosse privilegiada, etc. e tal, e ela mesma ensinava as pessoas dizendo assim, não, isso não é um privilégio. Quem quiser, quem desejar ajudar as almas do purgatório, as almas do purgatório certamente desejarão esta ajuda e elas virão. E são almas de pessoas que estão salvas. O que isso significa? Estas pessoas que estão salvas, elas virão para receber as nossas orações, para se purificar, e depois vão nos ajudar e querem nos ajudar também. Então, por isso que a Maria Cima insistiu, o Padre Pio também, na devoção às almas do purgatório, que é uma devoção muito esquecida hoje em dia. Nós podemos pedir às almas do purgatório para que elas nos ajudem. Nós podemos confiar, né? Então, por exemplo, sei lá, você às vezes está com um problema que parece não ter solução. Nossa, eu estou com um processo, não consigo receber o dinheiro. Você pode pedir às almas do purgatório. Recomende aí as almas, santas almas do purgatório, né? Ajudem aí nesse processo, eu preciso do dinheiro, Deus sabe aí o quanto eu preciso, tal. Peça às almas a intercessão. E as almas darão um jeito, por quê? Porque elas têm também um interesse de que a graça que você está pedindo por intercessão delas seja atendida. Por quê? Para que você veja concretamente na sua vida que as almas estão te ajudando e para que você as ajude também. Então, é esse intercâmbio de graça. Este intercâmbio de graça. E a Maria Cima, ela bate muito nisso. Ela diz assim, as almas, elas podem nos ajudar com coisas sensíveis. Com coisas sensíveis. A Maria Cima, ela conta um caso interessante que vieram duas irmãs uma vez conversar com ela, pedir oração, e ela rezou por essas duas irmãs, e essas duas irmãs falaram que o pai tinha morrido, explicaram lá toda a situação da circunstância, elas estavam muito preocupadas com a salvação do pai, etc e tal, né? E aí, muito bem. E aí, a Maria Cima rezou, e ela viu que o pai estava assim, a um triz de ser liberto do purgatório. E ela falou para as filhas, olha, mandem rezar muitas missas aí pelo pai de vocês, rezem o terço várias vezes pelo pai de vocês e, sobretudo, se confessem. Não adianta nada você rezar terço, mandar rezar missa, se você não se confessar, não se converter, né? Então, se confesse e reze, né? Para que a sua oração seja agradável a Deus. Coloque os seus pecados diante do sacerdote, receba o perdão, e assim a sua oração vai ser agradável a Deus. Muito bem. Passou um tempo, essas irmãs vieram assim, felizes da vida, agradecer a Maria Cima. E a Maria Cima, realmente, ela rezando, ela teve uma visão de que aquele pai havia entrado no céu. E ela ia falar para as moças. E, de repente, as moças vêm até ela e falam, muito obrigado, inclusive, muito obrigado pela carta que a senhora mandou avisando que o pai já estava no céu. Só que aí a Maria Cima, ela ficou até quieta, né? Ela nem falou nada para as moças, mas ela nunca mandou carta nenhuma avisando que, de fato, o pai já estava no céu. Mas era verdade, porque, de fato, o próprio pai tinha aparecido para Maria Cima e tinha dito que ele estava no céu. Olha que coisa, né? Então, as almas, elas se encarregam até de questões físicas, de questões materiais. Então, sei lá, você tem uma dificuldade na sua vida, você tem uma graça que você precisa, um processo que está emperrado, uma coisa que não vai, reze pedindo a intercessão das almas do purgatório.
A Maria Cima, ela diz muito isso, né? Ela fala, as almas, elas estão esperando, elas querem ajudar, elas estão esperando para ajudar, só que às vezes as pessoas não pedem, né? Não pedem o suficiente, né? Não pedem como deveriam pedir, né? E realmente é uma ajuda, como a ajuda do nosso anjo da guarda. A ajuda do nosso anjo da guarda. Aliás, o nosso anjo da guarda, como ele tem uma missão diante de Deus de nos ajudar, ele pode fazer aquilo que a gente não pode, ele pode ir onde a gente não pode. Então, por exemplo, você que tem, né, eu, por exemplo, eu tenho meu pai falecido. Eu posso pedir ao meu anjo da guarda que vá. Posso dizer para o meu anjo, olha, se meu pai estiver no purgatório, vá até o purgatório, em meu lugar, e diga ao meu pai o quanto eu o amo, o quanto eu quero bem, e que eu estou rezando por ele. Leve também as minhas orações. Eu vou rezar um terço. Os méritos dessa oração você leve lá até o meu pai. O seu anjo da guarda pode fazer isso. O seu anjo da guarda pode visitar o purgatório no seu lugar. Você pode rezar um terço, você pode fazer uma penitência e dizer para o seu anjo, olha, o mérito dessa oração que eu estou fazendo agora, eu quero que você leve lá no purgatório para mim, por favor. Né? O seu anjo pode fazer isso por você. Né? Entendeu? Então, essa questão, esse mundo espiritual, ele está do nosso lado, a gente que não vê, a gente é muito cego pelo materialismo. Né? Então, por isso que a gente vai cegando, vai perdendo a noção do transcendente. E aqui, eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas aqui, ó, que a Maria Cima fala. Tem um jornalista austríaco chamado Nick Eltz. Esse rapaz, a obra dele, ele tem um livro, né, que ele escreveu, que está sendo traduzido para o português. Quando sair, aí eu anuncio aqui, coloco até link aqui para adquirir o livro. Eu já sei de uma editora que está traduzindo esse livro do alemão para o português. Se Deus quiser, deve sair logo. Assim que sair, eu faço propaganda aqui. É um livro chamado Tirem-nos daqui. Olha que interessante o título do livro, né? É um grito, é um clamor das almas do purgatório. Tirem-nos daqui. Só que esse jornalista, né, chamado Nick Eltz, ele, na verdade, o que é o livro dele? O livro dele não tem uma linha escrita por ele mesmo. São 30 entrevistas que ele fez com a Maria Cima. Ele juntou essas entrevistas e publicou como livro. E aí ele faz um resumo dos principais ensinamentos, né, que a Maria Cima recebeu das almas do purgatório. Então, eu vou listar aqui alguns ensinamentos baseados nessa fala aí do Nick Eltz, né? Aqui, ó, estou vendo o comentário aqui da Rose, né? A Rose Castro aí falando que já conhece o livro lá nos Estados Unidos, né? Em inglês certamente já deve ter, né? Em português não tem, mas vai ter. Agora vai ter, né? O que as almas disseram sobre alguns assuntos? Olha que interessante. Sobre o arcanjo São Miguel. O que as almas dizem? Ele é o mais forte contra todo mal. Quando nós pedimos qualquer coisa a ele, ele protege a todos, inclusive as almas do purgatório. Né? Por quê? Porque as almas do purgatório que estão no nível mais baixo, embora elas estejam salvas, elas podem ser atormentadas pelo demônio. Elas podem ser atormentadas pelo demônio. Por quê? Para se purificar. As almas que são atormentadas pelo demônio no inferno é um tormento sem fim, horrendo, medonho e que causa desespero. Mas as almas do purgatório que estão no nível mais baixo do purgatório são atormentadas pelo demônio como purificação. Purificação. Olha que coisa. Tanto é que a Maria Cima ela fala muito disso, né? Que as pessoas no purgatório elas sentirão dores, sobretudo nas partes do corpo com as quais elas mais pecaram. Olha que coisa. Né? Uma vez a Maria Cima ela viu, né, um sacerdote que veio pedir orações a ela
E na hora que ela viu esse sacerdote, estava de batina, tudo, ela reconheceu que era um padre, e ela olha para a mão direita dele, e ela vê uma mão escurecida, meio roxa, cheia de feridas, extremamente suja a mão. E ele recolhia a mão como que parecendo que a mão estava doendo muito. E ela perguntou por quê, né, da mão daquele jeito. E ele disse assim: porque como sacerdote, várias vezes eu me recusei durante a minha vida a abençoar as pessoas, abençoar objetos e a atender confissão, né? Dá-se a absolvição com a mão direita. Ele disse: então, por isso, eu sofro terrivelmente aqui, justamente por ter me recusado a fazer aquilo que era próprio do meu ministério. Então, e esse sacerdote sofria muito no purgatório por conta disso. Então, sobre São Miguel tem um poder imenso, né, sobre todos aqueles que o invocam, especialmente as almas do purgatório, né? As almas do purgatório podem contar com a ajuda de São Miguel. Então, nós podemos pedir a São Miguel que alivie o sofrimento das almas do purgatório. Eu não sei se aqui na nossa live, na nossa conversa, nós temos aqui mineiros, né, das cidades históricas aí de Minas, mas nas cidades históricas de Minas era muito comum ter a Irmandade de São Miguel e Almas. Por que existia essa irmandade, né? E existe ainda em alguns lugares, né? Aqui em Campinas mesmo, onde eu estou, existe a Irmandade de São Miguel e Almas, que cuida, inclusive, da capela do cemitério da Saudade. Qual que é a função dessa Irmandade de São Miguel e Almas? As revelações privadas de vários santos no passado demonstram justamente a crença piedosa de que é justamente São Miguel quem busca as almas do purgatório para levá-las ao céu. Então, por isso que tinha essa devoção, né, no Brasil colônia, principalmente, de invocar São Miguel, pedindo a São Miguel para que aliviasse o sofrimento das almas do purgatório. Então, e a Maria Cima confirma isso. Há uma eficácia em invocar São Miguel. Olha o que as almas dizem sobre os funerais. As almas estão presentes em seus próprios funerais. Os fiéis falecidos, eles observam aqueles que verdadeiramente estão rezando por eles e aqueles que estão ali somente pelas aparências. Eles escutam o que todos dizem sobre eles e não gostam quando dizem falsidades. Eles necessitam de oração e não de lágrimas. Né? Então, olha que interessante isso. Né? As próprias almas disseram isso para Maria Cima. Olha, a gente está no nosso próprio funeral. E a gente está ali esperando pelas orações. E não pelo chororô, não pelas homenagens vazias, não pela quantidade de coroas de flores, né? Mas esperando as orações. Né? As orações daqueles que estão ali. Então, as almas necessitam e esperam isso. Né? Então, isso é interessante. Né? Olha aí, ó, o pessoal está falando aqui para mim, a Agroterras de Maria aqui, né, que o Tirem-nos Daqui já está disponível na Amazon. Olha aí, então eu não sabia, alguém já traduziu antes, então. Olha aí, se já está disponível, né, então é fácil de achar aí. Né? Então, eu acho que vale a pena. A questão da sepultura, o que as almas falam sobre a sepultura? As almas gostam que as sepulturas sejam simples, que sejam cuidadas com amor até a terceira ou quarta geração. E as almas são muito gratas por aqueles que têm o costume de visitar os cemitérios e de jogar água benta sobre as sepulturas, além de vez em quando, também acenderem velas bentas nas intenções destes que estão no purgatório, né? As almas sabem quem visita os seus túmulos e ora por elas, isto as ajuda e nos ajuda. Então, olha que interessante. As almas, né, falavam muito isso para Maria Cima, de que eles gostam muito dos sacramentais, a água benta, as velas bentas, o uso, né, de medalhas ou de crucifixos bentos segurando na mão,
olhando, beijando um crucifixo, porque nós podemos, inclusive, beijar um crucifixo, beijar uma imagem benta, na intenção das almas do purgatório. Porque uma alma do purgatório não pode mais beijar um crucifixo e ganhar o mérito disso. Nós podemos. Se você beijar um crucifixo pela intenção de uma alma do purgatório, sendo um objeto que é um sacramental, isso já é o suficiente para aliviar. E eles nos ajudam, né? Eles vão receber essa ajuda e vão nos ajudar, certo? Então, isso vale muito. Depois, o sufrágio pelas almas. Olha o que elas dizem. As almas dizem que elas sempre estão presentes quando falamos dela. Sabem do nosso sofrimento e, por isso, intercedem por nós. Não conhecem os nossos pensamentos ao orar por elas. E gostam quando oramos por elas em voz alta, garantindo assim que elas possam escutar e ao menos um sussurro dizendo que esta oração é por elas, já as deixa muito satisfeitas. Se juntarmos as mãos ao orar, então Deus nos concede ainda graças maiores por conta da piedade corporal. Olha que coisa, as almas falando disso, como que é importante a piedade corporal de juntar as mãos, de ajoelhar no chão, de usar os sacramentais. Olha aí, coisas que hoje em dia o pessoal acha que é tudo besteira, superstição, o quanto isso ajuda, né, as almas. Depois, o que elas falam sobre os sofrimentos? Pelos sofrimentos suportados com paciência, é possível que aqueles que estão vivos salvem muitas almas, às vezes até mais do que pela oração. Olha que coisa. Então, o sofrimento suportado com paciência e principalmente oferecido, né, pelas almas, pode render, né, muitas graças aí para eles e um alívio muito grande aí para eles. Olha que coisa, né? E aí, olha o que eles dizem. Ao aceitar o sofrimento por amor a Deus, tudo se torna possível e gera os melhores frutos. Ou seja, a cruz sem amor é muito pesado, mas o amor sem cruz simplesmente não existe. Isso aí as almas falando para Maria Cima. Depois, os pedidos feitos às almas. Uma alma disse para Maria Cima que se antes de dirigir mesmo, pegar o carro, nós nos acostumássemos a nos encomendar rapidamente à proteção delas e, claro, ao nosso anjo da guarda, e ainda aspergir água benta, isso reduziria em 80% os acidentes de trânsito. Olha aí, né? É por isso que eu acho interessante essas revelações privadas mais modernas, que elas pegam exemplos modernos. Isso aqui é uma alma do purgatório dizendo a Maria Cima: olha, se vocês ao entrar no carro rezassem para nós, pedindo a nossa proteção, a proteção do anjo da guarda, e jogasse água benta, por que água benta? Eu falei isso na live passada. Aspergir água benta é um sacramental que pode aproveitar, pode servir de alívio para as almas do purgatório. É importante, inclusive, que a gente, quando visitar cemitério, que a gente faça isso, que a gente leve aí um vidrinho, né, com água benta e faça aí a aspersão sobre os túmulos, pelas almas. Olha o que as almas disseram para Maria Cima sobre o futuro. Sobre o futuro, elas não sabem de tudo, mas afirmaram que algo relacionado à conversão da humanidade está às portas. Isso foi falado em 2004, né, que a grande conversão da humanidade estaria às portas. Isso bate com outras profecias, né? Garabandal, Fátima, La Salette, né? Olha que coisa interessante isso aqui, né? De maneira mais local, as almas disseram a Maria Cima que prosseguissem com as buscas após uma avalanche, né, que teve ali na região dos Alpes, uma vez que a equipe de resgate estava por finalizar os seus serviços. E as almas, então, alertaram a Maria Cima que havia mais pessoas com vida num deslizamento que teve perto da casa dela. Olha que interessante. A Maria Cima avisou a equipe de bombeiros e a equipe continuou procurando e achou os sobreviventes. Olha que coisa, as almas do purgatório avisaram. Né? Avisaram. Olha que coisa interessante, assim, né? Essas revelações.
O que também as almas falam sobre pessoas com necessidades especiais? Olha que interessante. Quando pessoas com necessidades especiais, que tinham necessidades especiais durante a vida, morrem e aparecem, quando aparecem, elas estão totalmente curadas. Elas não têm muletas, não têm cadeiras de roda, elas caminham, elas falam, elas ouvem, elas enxergam normalmente. Somente uma alma que uma vez se apresentou com um aspecto que ela tinha de doença durante a vida, né? Ela só apareceu assim para Maria Cima, pedindo para que a Maria Cima desse várias instruções para os parentes deles. A primeira coisa que lhe perguntaram era sobre a sua aparência. Né? Quando a Maria Cima foi falar com a família, né? Olha, o parente de vocês, ele quer que vocês rezem por ele. E aí o pessoal falou, como que ele era? Aí a Maria Cima falou, ele tinha um papo muito grande e tal. E aí o pessoal falou, tinha mesmo, por conta de uma deficiência que ele tinha. Então, certamente Deus permitiu que ele se mostrasse assim, só para ser reconhecido. Mas pessoas que têm necessidades especiais, depois da morte, não apresentam nada, né? Outra coisa que as almas falam sobre os animais. Olha que interessante, né? Isso para Maria Cima. As almas disseram: os animais percebem a nossa presença, especialmente os cachorros, os cavalos e as galinhas, né? Diversos relatos de cavalos que se recusam a passar por um determinado lado do caminho intrigam as pessoas. É porque certamente estão nos vendo, né? Isso as almas dizendo para Maria Cima, né? Que os animais têm essa sensibilidade, né? O objetivo das almas, qual é? É chamar a atenção dos vivos para que rezem por elas. E Satanás odeia tudo o que está próximo ao ser humano e possa trazer benefício ao ser humano. Por isso, o demônio odeia os animais, sobretudo os animais domésticos. E as almas dizem isso. Eles nos veem e por isso, quando elas protegem, né, as pessoas que rezam por elas, elas protegem não só as pessoas, mas também os animais. Olha que interessante isso, né? Essa questão dos animais, né? Depois, as almas perdidas. Aqui são as almas dos réprobos, daqueles que foram já para o inferno. Deus ele pode permitir, eventualmente, que também estas almas se manifestem para que as pessoas tomem consciência da gravidade do inferno. Então, olha o que a revelação da Maria Cima diz. As almas perdidas, elas podem tentar atacar pessoas que estão vivas, especialmente os seus próprios familiares, porque aqueles que já estão no inferno querem que aqueles que lhes eram próximos também se percam, como elas. Por isso é importante a aspersão da água benta nas casas, mas em casos mais extraordinários, onde a perturbação do ambiente se torna crônica, aí é necessária a presença de um exorcista. Isso as almas dizendo que qualquer pessoa com a sua autoridade de batizado pode aspergir água benta, né? Tem o seu vidrinho aí, ó, aqui, eu tenho o meu vidrinho aqui do lado aqui, né? Então qualquer pessoa pode fazer isso, mas em alguns casos, né, há essa permissão de Deus de que almas perdidas de alguma maneira causem perturbação em determinados ambientes. Para quê? Para despertar os vivos para a realidade terrível que espera aqueles que não amam, não servem, né, não seguem o caminho de Deus, né? Depois, práticas ocultas, ocultismo. Olha o que as almas dizem. A mais perigosa destas práticas é aquela seita que nós não podemos falar o nome aqui para que não derrubem a nossa live, é aquela seita do M, né? A gente chama no meio católico aí de McDonald's, né? Aquela seita que se infiltrou aí para todo lado, né? Na política, até dentro da igreja, ela tem seus tentáculos aí. Olha o que as almas dizem. Esta seita, ela tem promovido ao longo dos séculos o divórcio, o aborto e o suicídio. O seu maior objetivo é destruir a Igreja Católica e atualmente tenta fazê-lo desde dentro.
as almas do purgatório falando isso, né? Que há uma infiltração desta seita na própria igreja para tentar destruí-la desde dentro. A gente não precisa muito para constatar a veracidade disso, né? Basta a gente olhar que a gente já percebe. Depois, né, olha o que as almas falam a respeito da comunhão. Deve ser mantido o respeito que se tem a algo tão sagrado e não se deve profanar a sagrada comunhão ou insultá-la, como tem acontecido nos últimos tempos da vida da igreja e onde erroneamente tem se introduzido em muitos lugares a permissão de que pessoas não ordenadas toquem a todo tempo na Sagrada Comunhão. Pior ainda, suas almas do purgatório falando, é o costume de se comungar na mão e de pé. O correto é ajoelhado e na boca, né? Aliás, essa é a prática que a igreja sempre fez, né? Agora, isso é um problema, né? Porque tem lugares onde simplesmente não se permite, né, a comunhão, né? Se você quiser comungar ajoelhado e receber a comunhão na boca, tem lugares aí que os ministros, até o sacerdote, infelizmente, nega a comunhão. Mas vejam o que as almas estão dizendo, né? E a Maria Cima, ela falava, a Maria Cima, ela não era né, desobediente ao Papa, desobediente à Igreja, nem nada disso, mas ela batia muito nessa questão das profanações que ocorrem com a comunhão na mão. Por quê? Porque as almas do purgatório falavam muito disso para ela. As almas do purgatório diziam, há muita profanação. A Eucaristia são partículas que se perdem. Hoje em dia, na maioria das paróquias, não se tem o costume de colocar a patena debaixo da boca do comungante, porque algum fagulho da comunhão que cai é Cristo todo que está ali, né? Então, há, de fato, muitas profanações, né, ali. Enfim, então aqui são algumas, né, das muitas revelações privadas aqui da Maria Cima, do Padre Pio. Depois a gente ainda vai continuar aí, aprofundar mais nesse assunto, né? E eu falarei de algumas outras experiências aí de santos, enfim, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a Maria Cima, ela tem experiências assim tão profundas, né? Tão íntimas com as almas do purgatório, que num determinado dia, e aí eu conto essa aqui já para a gente ir se encaminhando para o fim, eu vou tentar responder algumas perguntas aqui do chat, e para a gente já encerrar. Mas um belo dia ela estava rezando e ela se depara, diante dela entra na presença dela um papa. Ela vê um homem vestido de branco e ela vê um papa diante dela e ela se surpreende e ela pergunta, né? E ela pergunta assim, né, quem é o senhor e tal. E aí o Papa, ele diz para ela, ele falou assim, eu sou o Papa Paulo IV e vim pedir as orações, porque eu sofro muito já há 400 anos no purgatório. E ele disse para ela, ele falou assim, e eu sofro porque, como Papa, eu tinha o dever moral de ter promovido uma piedade maior. Gente, o Papa Paulo IV, nós não estamos falando de um Papa corrupto, dissipado, ele foi um bom Papa, mas estava há 400 anos já no purgatório. Imagina o que é isso, né? E ele mesmo, ele disse para Maria Cima, ele falou assim, eu deveria ter fomentado uma piedade maior, eu deveria ter insistido na reforma da vida religiosa, e eu não fiz. Muita coisa que estava em meu poder eu não realizei, poderia ter realizado e não realizei. E depois, por fim, ele fala, e também eu peguei os judeus que existiam em Roma e nos territórios do Papa e confinei os judeus em guetos. E Deus me puniu, porque Deus não queria isso, né? Não queria que eu tivesse feito isso. Olha que coisa, né? E ele veio pedir as orações a Maria Cima. Então, quer dizer, no purgatório, nós teremos
papas, nós teremos cardeais, nós teremos bispos, nós teremos leigos, nós teremos gente de todas as classes, de todas as raças, de todas as línguas, e por isso é importante socorrer, né, o quanto possível as almas do purgatório, certo? Vamos aqui a algumas questões aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Inclusive, né, reforço aqui com vocês que estão assistindo, se você chegou aqui agora, se você não conhecia esse meu trabalho, o canal, né, eu estou retomando o trabalho aqui no meu canal pessoal, e a proposta é tentar melhorar cada vez mais aqui estes conteúdos, as lives, melhorar inclusive o volume de produção de conteúdo aqui de qualidade para vocês. Já tenho feito isso nas últimas semanas e quero expandir ainda mais. Então, se você, eu sei que todos vocês já devem ajudar aí N instituições, grupos, iniciativas, mas se você perceber aí algum valor aqui neste trabalho que eu estou fazendo, se você perceber a potencialidade disso aqui, né, como que isso aqui pode chegar em outras pessoas, ajudar outras pessoas, eu peço aí que você considere aí a possibilidade de ajudar aqui o meu canal. Está fixado aí nos comentários o Pix, a chave Pix. Você pode fazer essa colaboração diretamente pela chave Pix ou também por pergunta patrocinada ou outros meios aqui que o próprio YouTube oferece, né? A ideia é tentar melhorar, sobretudo o som, né? Vocês devem perceber aí, quem assistiu às outras lives, a live de hoje, né? Ainda tem aqui uma certa deficiência no som, na iluminação, então, mesmo na câmera, né? Mas a ideia é melhorar isso aqui pouco a pouco, né? Com uma imagem melhor, um som melhor. Então, essas contribuições visam a isto, né? A essa expansão do canal e do conteúdo, enfim, né? Essa é a ideia, tá bom? Vamos ver, né? Aqui algumas questões. Vou voltar lá mais no começo aí. Vamos ver aqui mais ou menos pela ordem aí. O Alexandre falando que me mandou um e-mail, beleza, vou dar uma olhada lá. Tem gente aqui perguntando também a questão de e-mail, preciso mandar e-mail para você. O e-mail é o da chave Pix, é o mesmo e-mail, é um e-mail pessoal, aí é mais fácil por este e-mail, né, se precisarem se comunicar por e-mail. Ou pode ser lá pelo Instagram, @rafael.tonon, né? Quem ainda não segue pode seguir também. Vi um vídeo de Dom Henrique explicando sobre e fiquei com algumas dúvidas. O Richard comentando. Sim. Bom, a gente pode depois, em outra live aí, aprofundar aí outros temas aí. Vamos ver aqui. A Meire. Boa noite, professor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma live sobre Nossa Senhora de La Salette. Opa! La Salette está na minha lista aqui, né, de assuntos aí para a gente trabalhar. La Salette é, na verdade, o coração, é o centro das últimas aparições marianas. Se a gente quiser, não tem como entender Fátima, não tem como entender Lourdes, sem entender devidamente La Salette. La Salette é uma aparição onde Nossa Senhora falou assim as coisas muito claramente, e é a grande chave para ler os problemas do nosso tempo. Né? Eu vejo muita gente fazendo as análises agora sobre a guerra, o Hamas, né? Israel, Palestina, tal. A grande chave ela já foi dada em 1846 em La Salette. Nossa Senhora ela deu a chave de leitura dos acontecimentos do nosso tempo. Está, né? Tudo em La Salette. Eu vou considerar assim a proposta e, se Deus quiser, aí logo a gente já fala desse assunto, porque é urgente mesmo, né? Isso aqui, alguns comentando que rezam sempre pelas almas do purgatório, isso mesmo, né? Depois a Rita Mandrini aqui mandando um abraço, abração. A Rita está sempre com a gente, firme e forte aqui, né? Sim, o Denis comentando que tem uma live do Padre Paulo Ricardo falando aí sobre o Padre Pio, suas bilocações, sim.
Vamos ver aqui. A Luciana... sim, a Luciana comentando aqui da possibilidade de conversarmos aí mais para frente sobre a Beata Catarina Emmerich. Sim, ó, aqui atrás de mim, ó, esses livros aqui, ó, que estão aqui atrás de mim, ó, são livros originais da época da Catarina Emmerich. Ó, isso aqui foi publicado na época dela, né, das visões dela, que realmente são extraordinárias, né? Vale muito a pena comentar mesmo, né? A Rita comentando aqui, a Rita Mambrini. Professor, sempre que estou com um problema grande a ser resolvido e que para mim parece impossível, eu sonho com a minha avó e me parece que ela me ajuda a solucionar. Isso é possível? É possível. É possível. A própria Maria Sima, ela relata muito isso, né? Casos de pais e mães falecidos que continuam a interceder e ajudar os filhos, né? Assim como um filho tem a obrigação de continuar honrando pai e mãe mesmo depois de morto, eu dei o meu exemplo aqui, meu pai é falecido. Qual que é o meu dever, a minha obrigação? Mandar rezar pelo meu pai. Eu tenho que mandar rezar a missa pelo meu pai até eu morrer, né? Por quê? Porque é uma questão de cumprimento do mandamento de Deus, né? Da lei de Deus mesmo. É um dever meu enquanto filho, né? Rezar pela alma do meu pai. E o meu pai, se entra no céu, obviamente vai rezar por mim, né? No céu as pessoas não... Tem gente que acha que no céu todo mundo se esquece, a memória apaga. Não, pelo contrário, né? Você continua sendo quem você era, mas agora vendo as coisas como Deus vê, né? Então, é possível, sim, que os nossos entes queridos, avós, pai, mãe, nos ajudem. A Maria Sima, ela conta um caso interessante de um rapaz austríaco que ele começou a gostar de uma moça. Ele estava gostando muito de uma moça e ele começou a buscar os meios de fazer amizade, não sei o quê, e aí conseguiu começar a visitar a moça na casa dela, um namoro às antigas, né? E um dia ele estava indo pelo caminho, né? E ele viu um senhor falando para ele de longe, viu? Psiu, psiu. Ó, não vai lá não, né? Não namora essa moça não, né? Não vai alimentando esperança com essa moça não. E ele ouviu aquilo e falou, né? Quem que é essa pessoa, né? Pegou e entrou, visitou a moça um dia. Outro dia ele volta para visitar a moça e aquele mesmo homem, psiu, psiu. Ó, você não vai ser feliz, vai ser um problema para a sua vida, não fica com essa moça. E aí um dia ele falou, olha, esse cara que está falando aí, eu vou tirar limpo essa situação. E aí um dia ele resolve tirar limpo. Quando ele chega perto e pronto para brigar com esse homem, na hora que ele chega perto, ele reconhece o pai dele, que já era falecido há mais de 10 anos, e que estava dizendo para ele, não namore com essa moça, você não vai ser feliz, é melhor você se casar com outra moça. E aí, de fato, ele obedeceu o conselho do pai, né? Então, é possível, né? A própria Maria Sima, ela diz uma coisa interessante, ela fala que muita gente que a gente vê nas igrejas, nos lugares, e que a gente imagina que sejam pessoas vivas, podem ser, na verdade, almas do purgatório e a gente não se dá conta. É interessante essa fala dela. Ela fala, por isso que nós devemos rezar o tempo todo pelas almas do purgatório, né? Elas estão à espera, e se nós dermos essa abertura para as almas do purgatório, elas vêm até nós, elas vêm até a nossa casa e elas passam a cuidar daquilo que é nosso, né? Então, na verdade, nós ajudamos a eles, mas eles também nos ajudam muito, né? Então, vamos contar, né, com essa ajuda aqui. Deixa eu ver aqui outra sugestão aqui de falar de La Salette e Garabandal. Sim, sim. Eu estou tentando fazer um acordo aí de trazer o Padre Vander, né? Vamos ver, eu estou tentando aí, se Deus quiser vai dar certo, de trazer o Padre Vander aqui no canal para falar sobre Garabandal. O Padre Vander, ele estuda muito Garabandal, aí eu queria fazer essa conversa com ele, né? Muito bem, deixa eu ver aqui.
as perguntas aqui. Deixa eu ver. Pessoal perguntando, a mística que eu conheci lá com Dom Henrique Soares, ela tem experiência com as santas almas? Não. Com as almas do purgatório, não. Essa senhora, ela tem um carisma muito específico, muito ligado à oração pelos sacerdotes e pelos consagrados, mas com as almas, não. Não diretamente. Os agradecimentos... Isso, alguém comentando aqui, o Alexandre comentando, das revelações de Santa Brígida sobre as almas do purgatório. Tem também, eu vou comentar um pouquinho de Santa Brígida na semana que vem. Deixa eu ver aqui. Certo, o resto aqui são agradecimentos. Eu estou olhando se tem as perguntas aqui. Bom, sempre a gente perde alguma coisa aqui. Isso, aqui o Marco comentando uma coisa. Isso, é exatamente isso que o Marco falou aqui, ó. Vou ler o comentário dele aqui para vocês, ó. Você disse ou dá a entender que no mundo espiritual foi mostrado algo físico. Me pareceu crer nisso. Mas entendo que Deus nos permite ver algo físico para nos dizer algo porque estamos no mundo físico. É isso mesmo. É isso mesmo, exatamente como você entendeu aí, né? Pode ser que eu não tenha sido muito claro, mas é isso. Então, por exemplo, é o que a própria Maria Sima, né? Ela conta das experiências dela quando ela via essas pessoas dentro de casa, pareciam pessoas vivas. Ela, né? Nada diz que aquela pessoa está morta já, que já está no purgatório, entendeu? Agora, por que Deus permite que estas visões sejam assim? Porque nós estamos presos ao mundo físico. Então, isso é necessário. A mesma coisa, o Padre Pio lá, aquela manifestação do frade lá que derrubou as velas. Por que Deus permitiu que houvesse uma interferência no mundo físico para derrubar as coisas, para desordenar as coisas ali? Para chamar a atenção dessa necessidade, né, das almas, da oração pelas almas, né? Deixa eu ver. As revelações da Elizabeth Kindelman, já, sim, né? Já tenho conhecimento, sim. Vamos ver aqui as outras. Aqui é uma repetição da mesma pergunta. Aqui, ó, Ione perguntando uma coisa interessante. Pode acender velas para as almas dentro de casa? E pode rezar pelas almas dentro de casa? Minha avó falava que não podia. Eu tenho isso na cabeça, né? Desculpe se eu estiver errado. Eu já ouvi isso também, muito, na minha família. O pessoal tinha esse negócio, não, acender vela para as almas tem que ser no quintal, né? Porque senão elas vêm e ficam dentro de casa, né? As almas, na verdade, elas podem circular por qualquer lugar que Deus permitir que elas entrem, né? Então, não, e outra coisa, as almas do purgatório são pessoas que estão salvas. Então, não precisa ter medo, né, disso. Então, pode acender a vela dentro de casa, sim, rezar por elas, sim, invocá-las dentro da sua casa. E, aliás, é muito bom que elas estejam com você, que elas te acompanhem, porque vão rezar por você e você vai rezar por elas. Então, mas isso é uma coisa que os antigos tinham, né? Os antigos tinham um certo medo, né? Um receio em relação a isso, mas é mais crendice do que, né, do que qualquer outra coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, quando o senhor se referiu sobre a manipulação da Eucaristia por pessoas não consagradas, eu entendi que não seria correto, desejável o serviço dos ministros da Eucaristia. É isso mesmo? É isso que a Maria Sima diz. A Maria Sima, ela conta um caso, nesse livro aí, Tirem-nos daqui, tá esse caso aqui que eu vou contar aqui agora.
na paróquia da Maria Cima tinha ministro de Eucaristia, como em toda a paróquia. Eu também fui ministro de Eucaristia muito tempo. Depois que eu quebrei o pé, que eu deixei de ser. Que aí eu não conseguia, né, eu precisava que alguém me trouxesse comunhão em casa. Eu não conseguia nem sair para ir à missa. Mas é isso que ela diz assim, que a partir do momento que entraram, né, os ministros leigos, etc. e tal, isso aí, de certa forma, favoreceu o afastamento do sacerdote das pessoas e da própria função do sacerdócio, né? Então, o que acontece? A Maria Cima, ela conta o caso de que uma senhora lá que era ministra, né, na paróquia dela, e aí o que acontece? Chegou um parente de última hora e já estava para enterrar. E aí pediu para o padre se podia abrir o caixão. No que abriram, a mão dessa senhora estava escura. E aí perguntaram para Maria Cima, falou, nossa, mas o que aconteceu? Não, uma pessoa tão boa como ela. A Maria Cima falou, então, a mão está escura porque é um sinal muito claro. Ela é uma leiga e ela distribuiu a comunhão. E Jesus, né, na última ceia, a Maria Cima teve essa visão, a Catarina Emmerich também, e a Teresa Neumann também, a visão da última ceia, em que Jesus, ao partir o pão, ele coloca o pão diretamente na boca dos apóstolos. Isso certamente para não se perder nenhum fagulho. Então a Maria Cima, ela defendia de cima e embaixo a questão da comunhão diretamente na boca e de preferência, né, dada pelo sacerdote. É claro que em alguns casos há uma necessidade real e justificada pelo tamanho da paróquia, pelo tamanho da assembleia, etc. e tal. Mas há casos em que não se justifica. Né? Realmente, às vezes, tem 2, 3 padres e são os ministros, né, que distribuem a comunhão. Então, é nisso que ela fala. Outra pergunta aqui, né? Se as almas do purgatório só podem rezar quando já saíram de lá. Não, elas podem rezar estando lá. Quem está no purgatório está salvo, né? Como quem está no purgatório está salvo, eles já podem rezar. O pessoal falando, está parecendo espiritismo isso aqui, né? Mas não é espiritismo. Espiritismo é invocar os mortos, né? Estas experiências dos santos com as almas do purgatório, elas não são invocações. A Maria Cima nunca invocou uma alma, o Padre Pio nunca invocou. São pessoas que, por permissão de Deus, se manifestaram a eles e eles prestaram essa ajuda. Uma coisa interessante que a Maria Cima conta, ela fala, as almas do purgatório, como elas estão salvas, elas estão numa situação superior à nossa. Então, elas entram, elas não cumprimentam, elas não pedem licença, elas simplesmente dizem o que precisam, que é isso que Deus permite que elas digam, né? Então, deixa eu ver aqui. O que mais aqui? O senhor poderia fazer uma live sobre a consagração? Sim, podemos falar sobre isso, né? Vamos ver aqui. Não, exatamente, Elizabeth comentando aqui. Não devemos chamar as almas para vir até nós. Isso de jeito nenhum. Nós podemos rezar por elas. Ao rezar por elas, elas vêm, naturalmente. Jesus, ele permite que elas venham para receber o fruto da nossa oração, mas a gente não deve. Porque a Sagrada Escritura, ela é taxativa em dizer que não devemos fazer nem invocação e nem consulta aos mortos, né? Nós não devemos ficar perguntando coisas, né? Tanto é que quando a gente vê, por exemplo, até nas aparições de Nossa Senhora, quando os videntes fazem alguma pergunta muito indiscreta ou alguma coisa que não faz parte daquilo que Nossa Senhora tinha permissão para dizer, ela não responde. Ela não responde. Ou ela costuma dizer o seguinte, né? Ela costuma dizer, não me é dado falar, não, eu não posso dizer isso agora, né? Ou simplesmente ela, em Simples mesmo, aqui no Brasil, né, em Pernambuco, várias das perguntas que as meninas fizeram, Nossa Senhora ela só fazia que não com a cabeça, ela não podia dizer.
ela não tinha permissão de Deus. Não é que ela não sabia, mas ela não podia dizer, né? Então, isso é fato. O Denis comentando, professor, oração de Santa Gertrudes, liberta mesmo 1000 almas cada vez que rezado. É a promessa de Jesus para Santa Gertrudes, eu acredito que sim, né? Isso, a Ione comentando que até a esmola dada pode render aí como benefício para as almas do purgatório. Sim, isso é verdade, né? Professor, sendo assim, os espíritas podem sim ver as almas dos falecidos? Então, aí há um problema, porque no espiritismo há a invocação dos mortos. Se há a invocação dos mortos, há a prática de algo proibido pela Escritura. E aí quem age não é Deus, é o demônio. Então, e o demônio ele pode imitar a voz de um morto, ele pode imitar a letra de um morto, ele pode tomar a aparência de um morto. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que ver em qual árvore esse galho está ligado. Se o galho está ligado no Espiritismo, ele não pode dar fruto. Se o galho está ligado em Cristo, que é a cabeça, e a igreja, que é o corpo, aí ele vai dar fruto. Entendeu? Então, mas no Espiritismo alguém eventualmente pode ver uma alma do purgatório? Dificilmente. Pode até ser, mas é muito difícil. A não ser que Deus permita que a pessoa veja para a conversão dela, para que ela saia do Espiritismo. Agora, se a pessoa diz que viu e continua no Espiritismo, então não vem de Deus, não. Né? Certo? É isso. Né? As almas do purgatório vêm nos acompanhar nas orações? Sim, é mais isso que eles fazem. Né? Deus dá permissão para que eles nos acompanhem. Né? Deixa eu ver aqui. As aparições de Nossa Senhora de Anguera. Você já viu se é verídico? Então, Anguera eu estudei pouco, viu? Eu conheço muito pouco de Anguera. Eu teria que ler bem mais, estudar bem mais. E eu não tenho, assim, uma propriedade, assim, para falar, né? Mesmo o vidente, o Pedro Regis, eu não conheço. Então, eu teria que me inteirar melhor. E o Richard falando sobre a espórtula. A espórtula é um valor, né, que a igreja prevê que se dê para a igreja ou para o sacerdote na celebração dos sacramentos, para manutenção da igreja e para manutenção do sacerdote. Então, isso está mais ligado à lei da igreja, à legislação da igreja. E pode variar, né? Isso aí pode variar, de diocese para diocese, né? Então, a espórtula ela seria para isso, é para o sustento, né? Tanto material da igreja e também do próprio sacerdote, certo? Muito bem, meus caros, agradeço aqui, vou ficando por aqui, a gente, né, se estendeu aí bastante, estamos com bastante gente agora, a gente tem começado às 9 horas, né, com um pouquinho a gente, de repente a gente comece um pouquinho mais tarde, que eu acho que facilita, né? Vou fazer depois aí uma pesquisa, uma enquete aí lá pelo Instagram, de repente a gente começa 9h30, começa um pouquinho mais tarde na sexta, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vocês que ficaram aqui até agora e vamos encerrar rezando uma Ave Maria pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.